são 1h40. Eu almocei, tomei um banho e agora eu vou voltar pro trabalho. Eu tô fazendo um projeto de marca para uma advogada, ela tá iniciando na carreira. Primeiro eu começo com isso aqui, então eu faço um esboço do desenho. Esse aqui é o meu esboço, não é nada muito complexo, tá? É bem simplesinho. Tem trabalhos que eu já fiz bastante esboço, mas esse aqui ele já foi mais fácil de encontrar um resultado bacana para ele. Então quando eu termino o esboço e eu acho um resultado que eu quero seguir, aí eu passo pro Illustrator e começo a vetorizar essa ideia. Essa paleta de cores que a cliente me passou, ela pediu que utilizasse essas cores, mas apenas como sugestão, né? Ela disse que ela pintou um pouquinho no Canva, mexendo, vendo o que ela gostava e passou essa paleta para mim. Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha área de trabalho no Illustrator, tá? Eu estou gravando pelo celular, vou mostrar a tela do computador, tá? Não quero mexer com o programa de gravação de tela agora, então eu vou mostrar assim direto para vocês. Essa aqui é a área de trabalho, é uma bagunça, eu sei, mas é geralmente assim que eu faço. Então eu coloco algumas referências que eu gosto. Essa aqui é uma referência. Claro que referência a gente não cria, né? A gente só usa como referência. Então a referência desse aqui é a balança. Então ela pediu que tivesse algum elemento que lembrasse a balança. Eu gostei muito da maneira que foi trabalhado isso aqui, a balança. Ele mexeu um pouquinho com aquela estátua da justiça, sabe? E eu gostei bastante. Então, essa referência aqui. Uma outra referência que eu gostei, essas referências todas eu pego ou no Pinterest ou no Behance. Eu gostei bastante do símbolo aqui, formando um escudo, com a espada e o A. Essa ideia do A estava bem difícil de trabalhar, porque como o nome dela é Adriana, ela pediu que tivesse as iniciais também. A inicial, a primeira letra, inicial do nome e a última inicial. Então eu trabalhei com essas duas letras, que é o A e o G. Só que esse A estava um pouco difícil de eu encaixar dentro do que eu queria. Peguei uma referência que eu pude ali ter uma ideia do que fazer, que é essa referência que vocês estão vendo. Uma outra referência que eu peguei que eu gostei bastante de mexer aqui é essa daqui. Nem sempre as referências também vão ser trabalhos de outras pessoas, tá? Às vezes pode ser natureza, alguma coisa na natureza que você vê que aquilo serve como inspiração para você fazer o seu trabalho. Nem sempre é trabalho de uma outra pessoa que você vê, você tira uma inspiração dali. E vocês estão vendo que tem um escudo, tem a espada, e aqui eu peguei uma ideia bem legal, porque ele trabalhou o G no formato escudo. E aí tem o M, que é Melo ali, né? E aí você tem a espadinha, que é da advocacia, que o escritório de advocacia utiliza. Essa espada ou a balança, né? E nem sempre também você vai trabalhar com símbolo, tá? Às vezes é só trabalhando de forma tipográfica mesmo. Nesse caso aqui ela pediu que tivesse um símbolo. E aí eu vim tentando trabalhar com essa ideia aqui, ó, que tem 3. Balança e o A, o G, ali, tentando trazer a ideia do escudo. Essa ideia do escudo, sei lá, não tava. Isso aqui eu tava refinando do esboço que eu tinha feito, que eu mostrei no caderno. Eu tinha feito um esboço, eu gostei bastante do esboço que eu tinha feito, era esse aqui. Esse daqui. Esse aqui era o esboço que eu tinha feito, que eu gostei bastante lá no caderno. E tentei vetorizar, aliás, vetorizei aqui, né? Mas olhando assim, eu não sei, faltava alguma coisa, não era isso ainda, então eu tava achando as linhas muito grossas também, acho que não tinha muito a ver com o que ela tinha pedido. E eu fui trabalhando esse A, esse G,
lá dividindo até aqui, ó, esse aqui eu tenho a meio, a balança, porque eu tentei trazer essa linha pra cá, que corta, né? Corta a balança ali e forma o A, porque eu vi que tava formando um M. Aqui, por exemplo, né? Você tem o A, você tem o G, mas você tem um M ali também. Então, fazia muito sentido, né? Se bem que o nome era gameiro, então dava pra encaixar, mas nada a ver, nada a ver. Então não era o que eu queria. Poderia tentar aprovar com ela também, né, se ela gostasse, mas não, eu achei que esse aqui ainda não era o resultado final. Esse aqui ficou sendo como resultado final, que é o que eu vou tentar aprovar. Em o G, a gente tem o A na ponta da espada. Ela pediu que... Aliás, ela não pediu, ela só mostrou uma ideia, que ela gostou bastante. Ela gostou, mas ela não... Ela disse que não fazia muito parte, não era muito o que ela queria. Até porque as linhas eram grossas. Eu vou mostrar. Eu tinha salvado aqui. Essa é a referência que ela tinha passado. Talvez porque era muito grosseiro, né? Ela queria algo mais delicado, elegante. E eu tentei trazer essas características. A gente tem o A aqui. Tem a espada. Tem a balança. Não formando a letra M. Só se, sei lá, só se você quiser ver um M aí no meio, mas não tem. E o G trazendo, só que não em formato de escudo, e sim como um selo. Não é algo que as pessoas vão bater o olho e perceber, ah, aqui tem um A, aqui tem um G. Não é nada disso, não é pra ficar algo exatamente visível. É só pra trabalhar em cima de um conceito, mas que isso não é que nem isso aqui, ó. Essa ideia do cara tem bem claro o que é, né? Você vê que é um E e um Y. Iniciais de Everton e Yuri. Tá, ok, isso aqui não tem nada demais. Só que eu queria fugir disso. Eu queria fugir do... Até foi um pedido dela que fugisse do convencional, né? Trazesse uma ideia um pouco mais diferente. E ela precisava que essa marca passasse um profissionalismo, passasse cuidado, passasse também um pouco dela, essa delicadeza, mas que não fosse algo tão feminino. Precisava ser delicado, mas sem ser feminino. Então cabe a nós, né, designers, pensar numa ideia que faça sentido para ela e que faça sentido para o cliente, né? E que envolva as características que ele pediu, as características que estavam ali. É algo simples, não é nada muito complexo ali. Eu trabalhei algo bem simples. Geralmente, num trabalho de marca, geralmente tem outras coisas envolvidas. Nem sempre vai seguir essa linha, mas é o que eu fiz aqui, no trabalho dessa cliente. Vai ser 2 horas da tarde e eu vou começar a trabalhar a apresentação dela. Então, falta fazer a parte dos mockups para apresentar e falta colocar tudo escrito bonitinho ali, mostrando para ela a paleta de cores, como é que foi utilizada. Já montei um moodboard, já está pronto esse moodboard para apresentar também. Isso é mais para dar uma introdução para ela. Eu não costumo utilizar moodboard quando eu vou criar. Geralmente, não, na verdade eu utilizo sim, só que não da maneira que eu vou mostrar pra vocês aqui que tem na apresentação. Eu junto tudo numa pasta só, vou pegando as ideias, vou colocando tudo dentro de uma pasta e depois eu refino essas ideias. Então eu pego aquelas ideias que eu separei, eu pego algumas só. Então aquelas referências que eu mostrei dentro da prancheta lá no Illustrator, foi as referências que eu juntei e referências que eu refinei. Então, daquelas tinha outras. Então, quando eu faço um moodboard para o cliente, geralmente eu utilizo
imagens que vai facilitar para o cliente entender um pouquinho, mas para dar aquela introdução e não apresentar a marca logo de cara. Então eu trago imagens, eu trago tudo que é referente a que faz referência ao que foi criado. Então primeiro eu dou essa introdução para daí começar a apresentar a marca. Tem outras pranchetas ali que vão estar reforçando a ideia também, né? Eu vou estar trazendo para essa apresentação do cliente o que ela pediu, né? Então eu deixo ali bem claro qual que é as características da marca. E juntando isso, ela consegue pegar o que foi passado, que às vezes o cliente não tem pressa. Ele fala para você que quer alguma coisa, depois quando você vai apresentar, parece que não é aquilo. Mas aí se você coloca na apresentação o que o cliente pediu, fica muito mais fácil dele entender depois o que foi feito, né? O que foi entregue ali para ele. E aí fica mais fácil também a aprovação desse material. Esse aqui não tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora. Esse aqui é uma outra apresentação, só que eu utilizo o mesmo arquivo para não estar sempre fazendo de novo, sabe? Tá repetindo, fazendo várias coisas, perdendo muito tempo com isso. Então eu pego essa base e só troco os elementos aqui. Então eu vou substituir as fontes, substituir o fundo também, a cor de fundo, tudo dentro da paleta de cores que eu pensei pro cliente. Agora eu vou estar pegando algumas referências no Behance. Eu vou estar entrando no Behance ali, olhando algumas referências para terminar aquela parte da apresentação. Tá? Eu estou me debatendo ali um pouquinho para arrumar a disposição dos elementos. Então, para isso, vai estar no Behance, vou dar uma olhada em alguns projetos e tirar algumas ideias daqui. Eu já tenho alguns trabalhos salvos que eu gosto bastante, então eu vou salvando tudo em uma pastinha no Behance. E aqui tem alguns trabalhos que eu mais gostei dentro da plataforma. Eu geralmente dou uma olhada nesses projetos mesmo aqui, que eu considero os melhores. E daqui eu vou tirando algumas ideias para trazer dentro do trabalho que eu estou fazendo agora. Olha, aqui eu achei uma coisa interessante nesse projeto aqui, a forma como que ele colocou os elementos, ele montou esse mockup, né? Eu gostei bastante desse e eu acho que eu vou replicar lá na apresentação. Eu vou tentar trazer alguma coisa parecida com isso, dentro do estilo que eu trabalhei. Pensando muito em utilizar aquele formato do selo da apresentação, vocês vão ver mais tarde que eu vou estar mostrando. Mas essa ideia aqui foi uma ideia que eu gostei bastante, eu vou salvar ela pra estar fazendo lá. Agora é 2h45, então eu vou dar uma pausa, eu vou tomar um café e talvez comer alguma coisa, alguma fruta e depois eu volto. Parei aqui pra tomar um café. Eu moro numa chácara, então aqui vocês não vão escutar muito barulho assim de bicho agora, eles estão mais quietos, mas tem dia que eles que eles fazem uma festa aqui. Tô aqui tomando o meu café. Geralmente eu paro esse horário para comer alguma coisa. Voltei, agora eu vou terminar a apresentação e eu acho que umas 5h30 eu termino de fazer todos os mockups que eu preciso. Eu acho. Eu vou ver depois. Se não, eu vou ter que ficar até um pouquinho mais tarde, até a noite, para finalizar, porque de manhã eu sei que eu não vou conseguir, não vai ter energia aqui, porque o pessoal da energia elétrica vai estar mexendo na luz. Então, até o meio-dia provavelmente não vai ter energia. Para não ficar sem trabalhar durante a manhã, eu vou estar trabalhando hoje pela noite. Até aqui tá tudo muito perfeito. Ainda não cheguei lá. Ainda não aprendi. Até
Mas eu resolvi fazer só pra gente estar olhando. Né? Então, não imaginei. A minha assinatura ali no documento. Eu pensei que tu não ia perceber. Aqui eu brinquei um pouquinho, essa parte de baixo do papel, eu brinquei um pouquinho com essa parte de fora do selo, que é esse G, né? Então montei ali um padrãozinho, ficou bem sutil, bem bacana, dá pra utilizar também. Uau! A letra ali, nossa, tá muito perfeita. Ela, como tu falaste, tem os meus traços das pontas, assim, né, só que ela é legível, né, não como uma cursiva. De minha parte, Aline, tu conseguiste captar tudo que eu te passei. Agora é 4h49, terminei a apresentação que fiz pro cliente e vou esperar até amanhã. A cliente quer aprovar com outras pessoas também, quer poder mostrar o que foi apresentado, mas eu já tive a resposta dela, ela gostou bastante, por ela tá aprovado, ela só quer poder ouvir outras opiniões, né? E até amanhã eu vou ter a resposta para tá fazendo o fechamento dos arquivos e tá enviando para o cliente. Ontem eu fiz uma apresentação para o cliente mostrando a marca e por ela estava aprovado, né? Ela gostou bastante, só que era importante para ela a opinião de terceiros. Geralmente o designer tem um designer que não gosta quando isso acontece. Isso porque a gente sabe que cada um vai dar a sua opinião e mostrar a visão diferente daquilo que ele está vendo. E isso pode atrapalhar o resultado de todo o trabalho que você fez, né? Que foi tudo pensado, planejado. Nada do que a gente faz é simplesmente jogado ali aleatoriamente. Então tudo é pensadinho, inclusive até mesmo os espaçamentos, a distância entre os elementos, a grossura da linha ali, tudo isso é pensado. E quando se tem uma alteração, isso eu tô falando só do símbolo, né? Mas quando se tem uma alteração, tudo isso que você pensou antes, ele é totalmente descartado, ou ele é alterado algumas coisas. Mas isso vai influenciar também no resultado final ali. Nesse caso, foi destacado duas coisas. Uma falou que estava vendo um órgão feminino e o outro falou que era masculino. Então cada um acabou falando uma coisa, só que eles têm algo em comum, que é ambos eles viram uma imagem que é bastante negativa para uma marca. Você não pode ter isso associado com ela, né? A gente tem exemplos aí de marcas que acabaram pecando nesse quesito, de ter imagens que se referem a coisas negativas, né? Eu tinha feito uma primeira versão que ficou parecendo um M, né? Aquilo estava bem visível, aquilo não era algo que eu criei da minha cabeça, aquilo realmente estava visível, porque o conceito envolvia a letra A e a letra G. Nesse caso, eu tentei fugir um pouco disso, até para não haver confusões de outras letras. Por exemplo, como eu tinha falado, né? Se você quiser achar um M aqui, você acha. Se você quiser achar um J também, você pega essa perninha, desce aqui e tem um J. Qualquer letra que você quiser achar, se quiser achar um O, né? Isso aqui é um O, isso aqui é um O. Tudo você pode ver alguma coisa, você pode inclusive ver um capacete, você pode ver. Aí a gente pode fugir, pode ver pirâmides, por exemplo, aqui nesse triângulozinho. Isso é um pouco difícil, tem que ter um limite quanto a isso. Se é algo que está visível, bem visível, aí você tem que alterar. Mas se não, não há necessidade, porque cada pessoa vai ver de algum jeito. É que nem você olhar para uma porta de madeira e tentar achar um rosto nela. Em algum momento você vai achar. Você olhar para a nuvem e tentar achar um dragão, você vai achar uma nuvem que tem o formato de um dragão.
Então é o mesmo princípio, você não pode ficar procurando as coisas que você vai achar. Isso tem que estar visível, bem visível. Você bater o olho e você identifica isso. Nesse caso, eu não tive essa percepção. Batendo o olho, eu não consegui ver essas imagens. Mas como eu sei que foi algo que eles passaram, que eles viram, eu vou tentar achar uma solução que fuja um pouco disso. Eu deixei claro para o cliente essa questão de você olhar procurando algo, né? Isso pode ser prejudicial, porque sempre a gente vai ficar fazendo alteração, porque uma hora o logo parece um capacete, outra hora parece um rosto, outra hora parece um vestido de uma mulher, outra hora sempre vai ter isso, sempre vai haver essas alterações. Então a visão que a gente tem que ter é sempre aquela de isso está bem explícito, isso está bem visível na marca. Se sim, é um problema. Se não, isso é da cabeça de cada um. Para mim, eu não vejo como prejudicial estar fazendo essas alterações. Alterações a gente tem que ver sempre com bons olhos, porque isso é para melhorar o trabalho. Muita gente não gosta, porque você pensa que isso aqui está pronto. Né? Você faz tudo ali pensando e planejando tudo e acha que essa aqui é a versão final, essa é a versão que o cliente tem que provar e ponto. Mas não é assim. Quem vai aprovar é o cliente. Você não está fazendo para você está fazendo para o cliente. Então é ele que vai dar a decisão final. Mas cabe a você fazer a defesa disso também. Há momentos que você realmente tem que conversar com o cliente, explicar para ele, porque acaba fugindo um pouco, né? Às vezes o cliente às vezes tem dificuldade de entender até o que ele quer. Então, se você permitir que essas alterações fiquem acontecendo o tempo todo, nunca vai chegar no resultado final. Então, cabe a você direcionar isso e chegar no melhor resultado. Mandei a solução para a cliente, ela já me deu o retorno e ela naquele momento que eu mandei, ela estava fazendo inclusive um esboço, uma ideia que ela estava pensando e ela me mandou esse esboço e eu já dei um feedback para ela sobre o esboço que ela tinha feito. Geralmente, o que pode acontecer, né? Se você não dá um retorno para o cliente, você não diz nada, ele pode entender que aquilo que ele fez é a melhor solução. E aí você vai ter um problema. Provavelmente é um trabalho que você não vai colocar no portfólio. Deixa ele participar também, só que você precisa saber direcionar isso, porque você que é o profissional. Então, no caso dela, ela tá bem empolgada, ela quer participar do processo. E eu já dei uma resposta para ela sobre o esboço que ela havia feito. Eu já identifiquei que tinha muitos elementos, assim, muito desenhado. Ela tinha colocado como se fosse uma mulher no fundo, a espada atravessado. Aí, ao símbolo ele já tem bastante elemento, só que ele tá de uma forma bem simplificada. No caso do esboço dela, eu percebi que estava bem mais ilustrativo. É importante a gente manter o símbolo de uma forma simples. Um exercício bacana é você tentar desenhar esse símbolo de cabeça, na memória. Se você consegue fazer isso, é porque o símbolo ele está cumprindo o papel dele. Então vai ser fácil das pessoas lembrar. Isso é muito importante. Se você fazer algo muito complexo, é muito difícil das pessoas lembrarem, até mesmo reproduzirem aquilo. Tem casos que o cliente ele vai sempre optar pela versão dele. Então ele vai pensar em tudo. Ele vai pensar, ele vai contratar o profissional para fazer, mas ele não vai aceitar a sua solução. Ele vai optar pela solução dele. Então às vezes ele faz até um esboço e ele quer aquilo. Ele não quer a sua solução. Nesses casos,
o que a gente faz, né? Por mais, a gente tenta explicar para o cliente, óbvio, né? A gente tenta conversar com ele e mostrar os pontos negativos daquela opção, mostrar os pontos positivos e tentar equilibrar. Mas geralmente o que pode acontecer, o cliente realmente não aceitar, ele quer a versão dele. O que acontece? É o que acontece com a gente também. Quando a gente faz um trabalho, que é aquilo que eu falei antes, a gente sempre acha que a primeira versão que a gente fez é a versão final. É aquela versão que, daqui não tem como ficar melhor. Essa aqui é a versão melhor que conseguir, melhor solução, e é isso. E você espera que o cliente aprove de cara. Às vezes acontece, às vezes realmente é uma ótima opção, mas às vezes acontece de você ter que alterar alguma coisa. Então você precisa se desprender um pouco disso, praticar um pouco o desapego, né? A gente aprende isso. Uma vez eu fiz um curso de cerâmica e no curso de cerâmica a professora falava que você precisa, o ceramista ele precisa aprender a desapegar. Porque quantas vezes vocês viram vídeos aí de ceramistas que estavam ali fazendo um vaso e o vaso estava coisa mais linda, do nada ele pega aquilo e afunda, vira uma bola de argila e você se pergunta por que fez isso, estava tão bonito. Mas geralmente ele consegue analisar o que está de errado ali, ele vê que ele tenta moldar e ele vê, não vai dar certo, isso aqui eu tenho que desfazer e fazer de novo. E aí ele tem que se desapegar daquilo, né? Ele não pode pensar, mas eu gastei tanto tempo nisso aqui, fazendo, e agora eu vou destruir. Não, ele precisa aprender a desapegar e realmente eliminar aquela ideia e fazer um novo vaso, fazer de novo. Então isso a gente acaba trazendo para nossa vida também, porque a gente precisa desapegar nesses momentos que você precisa estar fazendo alteração. Você não pode achar que aquela versão que você fez é o ponto final, né? É um caminho. Então, pode ter um ponto final ali, o cliente pode aprovar de primeira e você finaliza seu trabalho ali, mas pode acontecer de você ter que fazer alguma alteração. Então, isso é normal, né, na nossa área, em qualquer outra área, até mesmo na arquitetura, isso acontece também. Só que o que pode acontecer, né? O cliente ele pode acabar indo para esse lado de ele mesmo pensar uma solução. Não, peraí, eu vou tentar desenhar uma ideia. Ele vai lá, esboça e aquilo passa a ser o filho dele. Né? Ele não quer que mexa naquilo, ele quer aquilo ali. E ele decide que aquela é a melhor opção. Tem cliente que ele vai te ouvir, afinal ele contrata um profissional para isso, ele vai entender que o que você fez é a melhor opção para ele, mas tem cliente que, mesmo você explicando, ele não quer aceitar a sua solução, ele quer a dele. Nesses casos, o que a gente faz, né? Depois de você tentar comunicar com o cliente, explicar para ele, tem cliente que não vai aceitar. Então, o que a gente faz, né? A gente não coloca no portfólio. Esses trabalhos não colocam no portfólio. E se alguém perguntar, foi você que fez? Você fala, não fui eu que fiz. E realmente, não é um trabalho que foi você que fez. Você só vetorizou aquela ideia, mas a solução você não pensou nela. Quem pensou foi o cliente. O cliente que te deu aquilo pronto. Você só precisava tirar isso da cabeça dele. Então, às vezes, alguns trabalhos isso vai acontecer e a gente geralmente não coloca no portfólio, porque não é o nosso trabalho, né? E tudo aquilo que você... E geralmente, assim, você vai bater o olho e você vai ver vários problemas. Você vai ver problemas de legibilidade, às vezes você imagina esse símbolo diminuído, isso aqui vai dar problema se tiver numa versão menor. Você imagina nas aplicações, isso aqui não vai dar certo num bordado, várias questões, né? A gente, como a gente trabalha na área, e quem tem mais experiência já sabe dessas coisas, consegue bater o olho e identificar. Mas o cliente, ele não é dessa mesma área, né? É de uma outra área, então ele não sabe. Você precisa explicar isso pra ele. Mas é como eu disse, tem cliente que mesmo assim ele não vai aceitar. E aí é só não colocar no portfólio, infelizmente, né? Agora eu vou estar esperando o retorno da cliente, né? Pra ver o que ela acha das outras soluções.
e para ver se a gente termina esse fechamento, né? A gente faz o fechamento desse trabalho hoje ainda. Não é sempre que eu tenho um projeto de marca para fazer. Na maioria do tempo eu vou estar fazendo posts, criação de posts para rede social. Trabalho para algumas agências, tanto nacionais como internacionais, criando só essa parte de criação, essa parte de conteúdo, de textos, né, e programação de postagens. Isso aí eu não faço, só faço a parte de criação. E aí eu geralmente recebo o briefing e vou montando com base no texto que eles criaram. Enviado também a legenda que vai na postagem, né, a parte da descrição, e é enviado também o texto que vai na arte. Geralmente o meu dia ele envolve criação de posts. Para quem trabalha assim em casa e é freela, esse é o tipo de trabalho que vai pagar boleto, né? Aqueles trabalhos assim que são mensais. Você consegue fazer um pacote mensal e você tem aquilo sempre entrando, sempre vindo, você sempre vai ter aquele trabalho para fazer. Você tem que ter no seu portfólio de clientes mensais, porque você não pode ficar dependendo de clientes que vão aparecer para fazer um projeto para você, né? Isso aqui não vou ter todo mês, ela não vai me pedir para fazer isso. Então isso é um trabalho que você consegue ganhar mais, só que ele não é mensal. Geralmente tem parcerias com agências, e aí essa agência pega o cliente e eles que vão fazer toda a parte do conteúdo, né? Como eu já disse, eu não mexo com essa parte, não sou social media e também não trabalho com redação, nada disso. Então eu sei que muitos acabam pegando isso para fazer, mas eu acho que foge um pouco do que a gente geralmente são funções a mais, né? Não precisa estar pegando funções a não ser que você goste, né? E eu não gosto dessa parte de texto, então eu não pego para fazer, não faço. Dentro do mercado você tem o mercado nacional e você tem o mercado internacional. Para quem é designer, o mercado internacional ele é muito mais vantajoso, né? Vantajoso em todos os sentidos, principalmente no financeiro, mas em questão de experiência, você ganha muita experiência também, porque geralmente o mercado internacional ele é um pouco mais, ele exige mais de você, né? Eu já atuo há mais de 4 anos com uma agência da China, então para mim é um dos melhores clientes, porque todo mês tem trabalho com eles. Tem as agências nacionais que vão focar muito mais na criação de posts, você consegue ter uma comunicação um pouquinho melhor. Não necessariamente você precisa saber inglês para estar atuando no mercado estrangeiro, né? Eu não sou fluente em inglês, eu tenho uma dificuldade que eu fico traduzindo as coisas, eu entendo, mas eu fico traduzindo. Então isso, às vezes, quando eu recebo um texto, eu consigo ler esse texto e entender o que está ali. Mas por eu não ser fluente e ficar traduzindo, se eu for perder tempo para ficar olhando o texto e traduzindo isso que acontece, não vai dar certo, eu vou acabar perdendo muito tempo de produção. Então o que eu faço? Mesmo eu sabendo, eu pego aquele texto que me enviaram, jogo no tradutor e pronto. Como eu já tenho um conhecimento básico, eu consigo identificar onde tem algum errinho que o tradutor não é 100%. Então você consegue entender ali mesmo utilizando o tradutor, mesmo que você tenha um conhecimento básico. Existe um aplicativo que eu utilizo para estar conversando via WhatsApp com o cliente. Já recebi áudio, eu consigo entender ali uns 90%, às vezes até menos, mas já consigo entender, mas geralmente é por texto, não é por áudio. Tem um cliente que ele mora na Austrália e ele é brasileiro, só que é difícil da gente estar encontrando um horário pra gente estar conversando, porque enquanto aqui é 8 horas da manhã, lá é noite. Mesma coisa na China, né? Enquanto aqui já recebi mensagem de madrugada. E quando é algo urgente,
Já tive que levantar da cama até meia-noite, né? Quase indo para 1h da manhã, meia-noite tive que levantar porque era algo urgente e eu tinha que resolver porque o cliente precisava daquilo naquele dia. Para mim era noite, era madrugada, mas para ele era horário de trabalho. Então vai acontecer isso também, tá? Então esteja sempre ligada a isso, mas se é um perfil de cliente que você quer atender clientes de fora, às vezes vai acontecer de você ter que atender à noite ou até mesmo ali iniciando a madrugada, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sei que o vídeo teve bastante ruído, bastante problemas no áudio, no enquadramento. Por vezes eu tava mais filmando minha orelha do que outra coisa. Mas é o primeiro vídeo que eu faço nesse formato, né? Me gravando, era algo que eu não costumava fazer. E talvez eu traga mais conteúdos relacionados ao assunto de design, para quem esteja buscando saber mais sobre a profissão, né? O cliente aprovou hoje às 2h30 e eu estou fazendo o fechamento dos arquivos para enviar para ela. E agora fiquem com o resultado final de todo esse trabalho. Tchau!